Mas então, pessoal, ao refletir, né, o que mudou nessa jornada, para responder essa pergunta, então, né, que essa pessoa me fez lá nesse formulário, eu percebi que muitas coisas mudaram, né? E a gente costuma dizer, principalmente quem tem mestrado e doutorado, que na verdade o título em si não vale, né? Ele é só um pedaço de papel, ele não vale nada, né? Mas tudo o que vem de aprendizado, né, junto com nessa jornada para conquistar a titulação, eu acho que, e durante esse processo, é o que realmente importa, né? E claro, a Adriane hoje, olhando para toda essa jornada, vê muitas coisas que poderia ter feito diferente. E uma dessas coisas, e daí a motivação desse projeto e dessas lives e da Masterclass e tudo mais, é que eu acho que se eu tivesse, lá na época da graduação, despertado para tudo que poderia, que essa jornada de mestrado e doutorado agregaria à minha vida, tanto profissional quanto pessoal, eu teria me preparado mais cedo, né? E na verdade, durante a graduação, eu não me preparei para fazer mestrado, isso não estava no meu horizonte, eu só me preocupei com isso lá nos últimos meses da graduação, quando começou a finalizar o processo, que eu fiquei assim, e agora, o que eu vou fazer, né? Então, uma das motivações desse projeto, além, obviamente, de ajudar vocês a traçar essa jornada, né, a obter aprovação no mestrado e no doutorado, é essa mobilização, né, essa motivação. Se as pessoas assim se sentirem à vontade, gostarem, né, se pensam que fazer mestrado e doutorado é importante, né? Tem isso também, não é importante para todo mundo, tem gente que não quer fazer, né? Mas se essas pessoas quiserem, que elas possam ter esse despertar mais cedo, né? Eu gostaria de ter me atentado para isso mais cedo, né? Eu, na verdade, só fui despertar para isso lá no final da graduação, e também para essas pessoas que já finalizaram a graduação, né, que agora começam a pensar em traçar esse caminho, né, dizer que, olha, não é tarde, né, nunca é tarde, se a gente começar a se organizar a partir de agora, né? Eu sempre digo que se não se organizou até agora, o momento de começar é hoje, né? E a proposta da Masterclass, que vai acontecer de 21 a 28, é nesse sentido de traçar um plano, né, um planejamento para que quem está pensando em encarar uma seleção de mestrado ou de doutorado, né, para quem já está prestando uma seleção de doutorado, talvez seja um pouco mais fácil. Eu acho que, na verdade, nunca fica fácil, né? Mas que quando a gente vai para o doutorado, a gente já sabe um pouco como funciona. O mestrado é tudo muito novo, né? A gente também tem um pouco de insegurança, porque não sabe exatamente como acontece o processo. Então, o objetivo da Masterclass é ajudar vocês a traçar esse plano, né? Esse caminho, desde a preparação, então, né? Eu tenho dito que a chave de tudo é planejamento e antecipação, né? Então, começar antes, o que é necessário, o que a gente consegue já fazer a partir de agora para se organizar para a seleção, né? Porque para ingressar no mestrado ou no doutorado, a gente precisa ser aprovado numa seleção. E talvez o momento de despertar seja este, né, para quem ainda não despertou, para quem ainda não percebeu a importância, ou está agora, nesse momento, começando a pensar nisso, né? E então,
o objetivo dessas lives de aquecimento, que eu tenho dito, né, também para responder um pouco dessas perguntas que essas pessoas, né, gentilmente, carinhosamente colocaram lá no formulário, né, e me ajudaram a pensar todo esse projeto, né. E então essa é a pergunta, eu acho que todas são excelentes, enfim, mas tem muita pergunta técnica, metodológica, e essa é mais assim foi uma das que mais me provocou no sentido de pensar essa jornada, né? Então, por isso que eu achei importante fazer essa chamada, né? Que o mestrado e o doutorado eles não são apenas títulos, né? Na verdade, o que menos importa em tudo isso é o título, né? A gente tem sim uma titulação, que é um título, né? Não é pronome de tratamento. Também é importante deixar isso claro, né? Não é porque alguém tem a titulação lá que ela precisa ser a todo tempo chamado pelo título, né? A gente pode reservar isso para os momentos que exigem, né, que essa pessoa seja chamada pela titulação que ela tem, que existem alguns momentos formais que há essa exigência, né, mas para além disso, né, é a aprendizagem, é o que eu tenho falado, assim, dessa mentalidade de pesquisador, pesquisadora, né, que a gente, sim, tem que começar desde a graduação a fomentar, a desenvolver, e que a gente vai trabalhar nela, né? Quem resolver traçar esse caminho do mestrado, doutorado acadêmico, vai ter que desenvolver ainda mais, né, essa mentalidade de pesquisador. Eu acredito, né, que é um caminho sem volta. Eu acredito que no momento que a gente começa a pensar e atuar enquanto pesquisador, a gente não consegue mais pensar diferente, né? Então, por isso que o mestrado e o doutorado, eles não são apenas títulos, né? Eles nos provocam, nos propiciam uma vivência diferenciada, porque a gente não aceita as coisas como são assim, né? A gente questiona, a gente está sempre tentando encontrar possíveis soluções, né? Questionando as coisas, né? E eu acho que também isso, esse último ano que a gente viveu, né? Que não passou totalmente, acho que talvez seja um ano que não termine tão cedo, né? Mas a gente viu assim todas as áreas as pessoas tendo que pensar de certa forma de ter essa postura de pesquisador, pesquisadora, né? Tendo que se reinventar, tendo que buscar soluções para problemas complexos e para problemas que daqui a pouco nem tem solução assim tão fácil, né? Então, eu acredito que o mestrado e o doutorado, eles trazem essa jornada, então, do pesquisador, né? Eles desenvolvem essa habilidade da pesquisa, que sim, começa lá na graduação e deveria começar, talvez, ainda na educação básica, mas isso não acontece nem tão pouco durante a graduação. Eu acho que poucas pessoas despertam, né, para essa postura, vamos dizer assim, né? Essa mentalidade de pesquisador, pesquisadora durante a graduação, né? E essa jornada traz também, pelo menos para mim, né? Já que a pergunta era direcionada à minha jornada, né? Para mim, ela trouxe também uma liberdade intelectual, eu acho, né? No sentido de que hoje, enfim, eu tenho muito mais liberdade e propriedade para colocar o que eu penso, o que eu defendo, né? E não é mera opinião, né? É com fundamentação, é sempre buscando desenvolver e compreender melhor as coisas, né? E não é só porque a gente tem a titulação que isso de fato acontece. Eu acho que daí entram alguns elementos também que são fundamentais, como a questão
dessa mentalidade de pesquisador que compreende que a gente tem que estar sempre buscando conhecer, que a gente tem que estar sempre em constante aprendizagem, né? E também a questão, eu acredito, da humildade, né? De reconhecer que daqui a pouco, em algumas áreas, a gente não é tão bom e a gente sim precisa ir lá pesquisar, se informar, aprender, né? Buscar novos conhecimentos. Então, eu acho que essas coisas, para quem sabe, né, aproveitar o mestrado e o doutorado, nos auxiliam, nos fornecem, né? Para além disso, eu acredito que traz também qualidade de vida, né? Embora durante a jornada seja um pouco mais difícil, né? Eu costumo dizer que a pós-graduação ela não cabe na nossa vida, né? A nossa vida tem que caber na pós-graduação, porque, de fato, tem momentos que são mais intensos e que a gente tem que fazer muito mais coisas e daqui a pouco abrir mão de algumas, né? Até da vida pessoal, né? O pessoal aí das redes sociais está acostumado a ver, né, que a vida não cabe no Lattes, né, e essa é uma afirmação verdadeira, porque a gente precisa também, em alguns momentos, abrir mão de algumas coisas para conseguir chegar, né, ao final dessa jornada com êxito. Mas para quem sabe aproveitar a jornada, eu acredito que depois ela acaba fornecendo aí qualidade de vida também, né? Em alguns casos, dependendo da profissão das pessoas, ela dá progressão na carreira, né? Enfim, se é concursado ou não, né? Tem uma progressão de carreira pela titulação, muitas vezes, dependendo da profissão, né? Ou te possibilita trabalhar em outras áreas, né? Em alguns casos, trabalhar menos, né? No meu caso, que sou professora, eu trabalhava, né, em escola pública, na rede estadual, então eu trabalhava 40 horas, não é muito diferente do que eu trabalho hoje, mas o número de turmas e o número de alunos que eu tinha é bastante significativo, se a gente for analisar hoje com relação ao trabalho que eu tenho no ensino superior, né? E a gente sabe aí que em determinadas áreas, para ser professor de ensino superior, a gente precisa ter no mínimo um mestrado, né? Não é uma exigência do MEC, a exigência do MEC é que se tenha pelo menos especialização, mas dependendo da área, essas vagas são tão concorridas, né, que a gente precisa ter mestrado, doutorado. E alguns concursos hoje em dia para essas áreas, para ser professor, professora, né, é necessário ter, então, mestrado ou doutorado. A maioria dos concursos já exigem, né, um doutorado. Então, essas são algumas questões, né, que se alteram com esse processo durante a jornada, né? Hoje, olhando, então, além de toda a aprendizagem, além de tudo, de crescimento pessoal, intelectual, dessa liberdade, né, que a gente ganha uma certa autonomia também, né, no meio acadêmico, no meio científico, quando a gente conclui essa jornada, conclui entre aspas, né, mas depois que a gente conquista o mestrado e o doutorado, a gente ganha uma certa autonomia nesse sentido, mas também, além disso, tem também a questão financeira, né? Trabalha menos e ganha mais, né? Esse foi um cálculo que eu nunca tinha parado para fazer e que essa pergunta me fez fazer uma reflexão, né? E num cálculo rápido, assim, eu percebi que a minha renda aumentou mais de 300%, né? Se eu pegar lá a renda que eu tinha quando eu comecei até hoje. Então,
Claro que a questão da renda não é a fundamental, né? Mas se a gente juntar todas essas questões, mais a questão do reconhecimento, né? Também da autonomia, de também trabalhar na área que a gente gosta, eu acho que isso é fundamental, né? Então, não é só pela titulação, né? Então, é fazer para que a gente possa atuar na área que a gente gosta. No meu caso, é ser professora, né? Então, eu fiz um mestrado, doutorado na área que eu queria atuar, atuo nessa área, né? Não me vejo atuando em outra, diferente que essa, né? De ser educadora. Então, eu acredito que é fundamental, né? Também considerar essas questões, né? Porque o principal também, como eu disse, é que traz qualidade de vida, mas a qualidade de vida ela só vem se a gente estiver também fazendo o que a gente gosta, né? Não adianta a gente também fazer algo que a gente não gosta ou não está interessado, né? E então eu acredito assim que essas questões, né, todas de reconhecimento, autonomia, liberdade intelectual, né, progressão na carreira, enfim, uma renda um pouco melhor, menos trabalho, né, mais tempo, porque menos trabalho significa mais tempo com a família, né, também. Então, eu acredito que seja fundamental, assim, que sejam as coisas que devem ser consideradas também, né? Quando a gente pensa em seguir a jornada. Não é fácil, né? Não vai ser fácil, desde a seleção, que exige uma preparação durante o mestrado e o doutorado, é necessário bastante dedicação, é necessário que a gente se dedique muito, né? E algumas questões que me vieram também nessa pesquisa que eu fiz foi: eu não tenho tempo de fazer, né? Eu não tenho tempo de fazer um mestrado ou um doutorado agora, né? E a gente respeita o tempo de cada um, eu acho, né? Mas a gente eu acredito que se eu fosse pensar que eu não tinha tempo, eu também não teria tempo na época que eu fiz, né? Na época que eu fiz o doutorado também, eu tinha uma filha pequena de um ano e pouco quando eu entrei. Eu viajava de 3 horas e meia para ter aula e depois voltava. Trabalhava em outra cidade a 50 quilômetros, tinha que ir trabalhar de lá, ia para a aula, voltava, daí 2, 3 dias, né? E deixava minha filha, tinha que deixar minha filha em casa 2, 3 dias. Então, não é fácil, não, e como eu disse, a gente tem que adequar a vida para poder fazer, né? Porque não é a pós-graduação que vai se adequar à nossa vida. Então, talvez se a gente fique esperando esse momento, né? Esse tempo, ele nunca chegue. Então, o ideal é que a gente trace as metas e se a gente quer, a gente tem que se organizar para conseguir fazer, né? E muito mais, eu acredito, por isso que não pela titulação, né? Mas pelo que a gente espera conquistar a partir da titulação, né? O título é o de menos, é um pedaço de papel que a gente guarda e a não ser que nos peçam, a gente nem usa mais para mais nada, né? E essa é a questão, né? Eu acredito, fundamental, assim, de ter claro que é necessário ter dedicação, né? É necessário que a gente se proponha, de fato, né? Porque passar numa seleção demanda dedicação, estudo, né? É necessário a gente desenvolver um projeto, um bom projeto, um projeto atrativo, né? E para que a gente possa conquistar, então, a aprovação numa seleção, né? É necessário que a gente
tenha um bom currículo Lattes, né? Mas eu tenho dito, preencher o currículo Lattes é a coisa mais fácil que existe, embora eu particularmente não goste, eu acho muito chato de fazer, né? Mas é fácil, né? Não é porque eu não gosto que se torna difícil, né? Um formulário eletrônico, a gente vai lá, coloca as informações, ele é até um pouco intuitivo, poderia ser mais, né? Mas é um pouco intuitivo, então a gente publica, nem a publicação não sai no mesmo dia, né? Ele leva, às vezes, 48 horas para ficar disponível, né? Mas isso é o de menos. Né? Isso é a coisa, eu acho, mais fácil do processo seletivo. O mais difícil é ter as informações para fornecer no Lattes, né? Então, se a gente deixa para fazer o preenchimento do Lattes no mês ou na semana da seleção, né, a gente tem que pelo menos ter a produção científica necessária para colocar lá dentro, né? E daí eu acho que um dos principais objetivos, né, de todo esse projeto é justamente ajudar vocês a se organizar para isso, né? Ter claro que precisa participar de eventos científicos, precisa fazer publicação, precisa, né? Desde agora, para quem ainda não tinha despertado para isso, desde agora se preparar e começar a desenvolver, né, o que é necessário para prestar a seleção. Precisa, sim, eu tenho falado nos conteúdos e não canso de repetir, precisa ler os editais anteriores, né? É necessário que se leia os editais das seleções que a gente pretende fazer para saber como são e quais são as etapas avaliativas, né? Muda de universidade para universidade, de curso para curso. Então, é necessário que a gente esteja familiarizado com o processo seletivo, né? Para que a gente não chegue lá e tenha uma prova da qual a gente não sabe, né? Qual é o grau de cobrança, o que vai ser exigido, né? Se cai língua estrangeira, não cai língua estrangeira, se precisa ter a proficiência antes, se pode ser depois, se tem prova escrita, se não tem prova escrita, se é só entrevista, se é só apresentar o projeto, se precisa ter memorial, se precisa ter carta de apresentação, né? Todos esses elementos, na pesquisa que eu fiz, vieram muitas dúvidas sobre isso, né? Como fazer um projeto de mestrado, como fazer uma carta de apresentação, como fazer um memorial, né? Se precisa disso para fazer a seleção, e a questão toda depende aonde a gente vai fazer a seleção, depende qual é o programa, depende quais as exigências desse programa, né? E daqui a pouco a gente, sim, pode tentar em mais de uma universidade com o mesmo projeto, podemos, né? A gente só tem que adequar. Né? Ontem mesmo teve uma pergunta de uma aluna, inclusive, sobre a questão de um projeto, da proposta de um projeto, né, sobre Merleau-Ponty e o corpo, né, e se pode ser, em qual área poderia ser, em qual linha de pesquisa, na educação, a área, né, mas em qual linha de pesquisa, e daí depende muito do PPG, depende também do direcionamento que a gente vai dar para o projeto, né? Por isso que o projeto é fundamental, a gente precisa conhecer a linha de pesquisa, ver também um possível orientador ou orientadora, e daí a gente vai traçar esse projeto atendendo os interesses desse PPG, dessa linha de pesquisa, né? Não adianta a gente propor um projeto maravilhoso para uma linha que é totalmente diferente, ou para um PPG que não tem interesse na nossa pesquisa, né? Então, é fundamental ter um bom projeto, um projeto atrativo e adequado à seleção que a gente vai fazer, né?
E tem uma pergunta no chat, né? A Janete está perguntando pelo Facebook, né? Se algum mestrado na área de artes, música. Que bom te reencontrar, Janete. Sim, eu acredito. Não foi uma busca que eu tenha feito, mas eu acredito que tenha. Não sei se especificamente na área de música, né? Ou se em alguma linha de pesquisa na área de educação. Ontem eu fiz uma pesquisa, acho que na URGS, na área da educação, tem uma linha que é relacionada à música, se eu não estou enganada. E mestrado na área de artes, eu acho que aqui na Universidade Federal de Pelotas tem. Né? Teria que, na verdade, entrar no PPG ou dar uma pesquisada, inclusive no site do MEC, para verificar, mas eu acredito que sim, que tenha. Né? Ou na área de música aqui na Federal, eu acho que não tem, né? Mas na área de artes, me parece que sim. O Lorenzo está perguntando se precisa entrar em contato antes da inscrição com o possível orientador. Então, eu acredito que sim, Lorenzo. Né? Foi algo que eu fiz, né? Durante todos os processos seletivos que eu passei, eu contatei o possível orientador, orientadora antes, né? Todos até hoje que eu contatei foram muito solícitos, não foram poucos, deixa eu ver, acho que foram 5 no total até hoje, né? Mas todos foram muito solícitos, todos leram o projeto, ajudaram de alguma forma, pelo menos dando alguma dica sobre a seleção, e de fato, assim, quando você já tem esse contato, essa proximidade, eu acredito que fique mais fácil, né? Não é determinante, né? Se eu não conheço ninguém, então eu não posso prestar seleção. Tem isso, né? Tem um mito sobre isso, né? Porque lá naquela universidade, naquele PPG, só entra quem é amigo do professor, da professora, né? Tem essas coisas. Eu ouvia na minha época e vocês também devem ouvir. Mas não é verdade. Na verdade, às vezes, essas pessoas que estão em contato apresentam um projeto mais adequado, mais atrativo, mais alinhado ao interesse do PPG, da linha de pesquisa. Né? Então, esse contato é bastante importante, né? Bastante importante para que a gente possa conseguir direcionar o projeto. Né? Não adianta a gente propor algo que não é do interesse, ou a gente querer que um professor, uma professora nos oriente, se não é a área dele, não é a linha de pesquisa dele, ou se ele não tem interesse em orientar naquela área, né? Então, sobre aquela temática. Daqui a pouco ele está pesquisando outras coisas e ele não está, então ele também não é obrigado a aceitar, né? Porque a gente quer fazer numa determinada área, o professor, a professora não é obrigado a aceitar, né? Nem o PPG, por isso temos linhas de pesquisa, né, nos PPGs. Então, é importante que a gente tenha claro isso, e esse contato prévio, eu acredito que é bastante importante, né? Porque a gente acaba estabelecendo algumas relações, né? Que se naquele momento, a gente também tem que pensar que se nós estamos fazendo uma seleção de mestrado ou doutorado, a gente pretende uma carreira acadêmica, né? E mesmo que a gente não seja aprovado ali, ter um bom relacionamento com as pessoas da área acadêmica é importante, né? Para isso que a gente vai em evento científico, para isso que a gente participa, né? A gente, desde o momento que entra na universidade, na graduação, a gente já faz parte de uma comunidade científica, né? De uma comunidade acadêmica e científica. E se a gente não participar dos eventos e não estabelecer relacionamentos com as pessoas, daí fica
mais difícil, né? Porque daí nós não dialogamos com ninguém, né? E ninguém é tão bom o suficiente que não precise ter relacionamento, ouvir os outros, aprender com os outros, né? Então é fundamental que a gente participe dos eventos e sim, esse contato com um possível orientador ou orientadora pode acontecer no processo, antes do processo de seleção, se você tem interesse, né? Saber se o orientador ou a orientadora tem interesse no que você está pensando em propor é importante, porque se ele te dissesse, olha, não é a minha área, essa temática, você já sabe antes da seleção que tem que procurar outro, ou que tem que procurar outro PPG, outra universidade para submeter, né? Ou outro professor ou professora. Então, é importante fazer esse contato e ter essa conversa, né? Outra pergunta. Muitas vezes as pessoas deixam de buscar um curso de mestrado ou doutorado por falta de recursos financeiros. Como está a disponibilidade de bolsas atualmente? Então, a gente tem disponibilidade de bolsas, né? Mas o ano passado houve algumas alterações, né? Na área de na forma que essas bolsas são distribuídas, né, no Brasil. Então, algumas áreas têm mais bolsas, outras menos, né? E alguns PPGs conseguiram manter as que já tinham, né, o número que tinham. E outros não conseguiram, e enfim, tem porque quem estabelece a distribuição das bolsas é o Ministério da Educação, né? E o ano passado o Ministério teve o entendimento que algumas áreas precisavam mais de bolsas do que outras, né? Por exemplo, ciências humanas e ciências sociais tiveram um número reduzido e fica muito limitado no sentido se a pesquisa tem ou não impacto, né, social. Mas eu acredito que esse não seja não estou aqui para defender o Ministério da Educação, muito pelo contrário, mas eu acho que o critério do impacto social é importante, né? Que a gente tenha claro que quando a gente tem bolsa, né? Eu fui bolsista durante o doutorado, aliás, durante a graduação e o mestrado, o meu sonho era ser bolsista, né? E daí, quando no doutorado, eu fui bolsista. E eu acho que que ter claro de que a gente está sendo financiado com dinheiro público, né? E o dinheiro público é de todos, então eu acho que é legítimo, que é justo que a gente tenha que dar um retorno para a sociedade, né? Agora, o conceito de impacto social é muito relativo, né? Que tipo de impacto social e quem vai medir esse impacto social, né? Porque o impacto social ele não vem só da aplicação prática, né? De pesquisa aplicada, né? Que eu acho que às vezes é o entendimento da maioria das pessoas. É importante ter pesquisa básica, né? Pura. A gente chama, por exemplo, na área da filosofia, na área das ciências sociais, né? Da educação, até mesmo que não seja algo de aplicação imediata, toda essa reflexão, toda essa produção que é construída nas universidades são fundamentais, né? Não é somente ir lá e fazer, né? Não é só a mão na massa é importante, mas não é só isso, né? Que é responsável pelo desenvolvimento social. Mas tem ainda bolsas, elas existem, sim, né? As universidades têm várias modalidades, mestrado tem bolsa, universidades privadas ou comunitárias também dispõem de bolsas, que é a bolsa taxa, que daí o aluno pode cursar a universidade e recebe do governo o valor para pagar a taxa da mensalidade, né? E tem a bolsa, que é chamada bolsa mesmo, que o aluno daí recebe e não tem que repassar nada para a universidade, né? Então, ele recebe para cursar. Mesmo estando numa universidade privada,
ele não paga e ainda recebe para cursar. Nas universidades federais, daí recebe para cursar e, obviamente, não paga porque é pública, né? Então, existe a possibilidade, né? Talvez a gente... Essa é uma questão, né? Que muitas vezes a questão financeira impacta bastante, né? E eu, sinceramente, se não tivesse bolsa, não teria feito meu doutorado, né? Porque como eu viajava, estava numa outra cidade, né? Era bolsista do sistema UAB, então tinha bolsa de tutoria, né, que é a única bolsa que a CAPES permite acúmulo, né? Então, quem trabalha quem tem bolsa de pós-graduação pode ter a bolsa de tutoria, né, do sistema UAB, que eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, né, no sistema UAB como tutores. Essa bolsa de tutoria é a única permitida, né? As outras modalidades de bolsa do sistema UAB não pode ter acúmulo também, né? Mas essa pode, então, que eu acho que, aliás, está no mesmo valor desde sempre, né? Eu acho que é 765 até hoje, né? Essa bolsa, mas essa é a que é permitido o acúmulo com bolsa de mestrado ou doutorado. E a CAPES também tem algumas alterações no sentido de permitir que o bolsista, quem tem bolsa, trabalhe, desde que seja na sua área, desde que é aprovado pela universidade e pelo seu orientador. Então, alguns PPGs não aceitam, alguns PPGs exigem dedicação exclusiva, principalmente dos bolsistas, né? Mas tem universidades que, se o trabalho é comprovadamente na área, que o aluno está fazendo um mestrado ou doutorado, ele pode trabalhar, desde que tem algumas regras que a CAPES estabelece, né, desde que a renda não seja superior ao valor da bolsa, né, desde que não tenha um número de horas também, mas é possível, né? O que acredito é bastante importante, porque as bolsas faz algum tempo que não sofrem aumento, né? Então, elas estão meio estagnadas e a gente sabe que tudo aumenta todos os dias. Então, às vezes, mesmo sendo bolsista, o aluno não tem condições de se manter, né?